uma grande diferença aqui já no tamanho, né? Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco. Com certeza, hoje nós temos, apesar do frio, temos aqui o calor humano. Então a gente vai se esquentar um pouquinho aqui e ouvindo também tudo aquilo que o Mestre trouxe para nós. E vamos dar sequência com certeza, porque assim, na casa espírita, a gente, durante o ano, procura fazer todos os anos, no mês de agosto, mais ou menos, depois das férias, assim, uma sequência para a compreensão do Evangelho no lar. Não para que a gente venha aqui somente passar para todos, somente a importância, mas a compreensão, o porquê dessa necessidade de também complementar o estudo que recebemos aqui no nosso lar. Eu falo a compreensão por quê? Porque quando todos nós, independente de religião, temos a nossa crença e vemos sempre no Evangelho do Cristo as promessas. Então a gente se atém às nossas necessidades, óbvio, que cada um tem a sua, e é o que nos trouxe à casa espírita também. Mas a gente fica atento somente naquilo que Jesus pode nos ofertar, sem imaginar que também em tudo aquilo que Ele realmente tem para nós como promessa, existe também a necessidade da compreensão do nosso comprometimento com isso, né? Com aquilo que a gente também precisa e aonde que a gente entra com a nossa parte. Então é necessário essa compreensão, porque senão a gente entra naquilo que chamamos de rotina, somente esperando que caia do céu, né? Tudo aquilo que precisamos. E todos nós, como temos as nossas necessidades, a promessa do Cristo, ela vem trazer com entendimento. E a doutrina espírita tem esse cunho de vir fazer a gente compreender. Então, quando ele diz assim para nós, vamos pegar só um versículozinho. Quando Jesus fala para nós, ajuda-te, que o céu te ajudará. Observe que ele coloca para nós uma responsabilidade, uma ação, um movimento, para que a gente possa começar a entender o que ele quer que eu posso fazer por mim mesmo. Então, o Evangelho, ele traz para nós um roteiro importante, porque todas as religiões, não a doutrina espírita, todas as religiões que você for, você vai ver que nós recebemos uma preleção e toda ela vai falar do Evangelho de uma forma diferente, com palavras diferentes, mas vai falar o culto no lar, uma novena. Aqui a gente vai falar do Evangelho no lar, que se estende algo fora da casa espírita. E é importante porque nós saímos de um lar. Todos nós viemos de algum canto, seja ele qual for. Nós viemos de um lar, que nós chamamos de casa, que nos abriga, que é para onde nós voltamos, mesmo quando vamos trabalhar, mesmo quando temos até o centro, nós vamos retornar de onde viemos. E é dali que nós vamos começar a observar a necessidade de também implantar em nossa casa aquilo que nós chamamos de Evangelho, estudo. Mas o porquê disso? E quem vai dizer isso é o próprio Mestre Jesus, que observava cada um de nós, assim como observava na época os apóstolos. Dentro da nossa casa, nós somos nós mesmos. A gente fala desnudos. Nós não precisamos de maquiagem. Nós tiramos
a roupa, colocamos um chinelinho, uma roupa à vontade, andamos, de certa forma, mais descontraídos. Não estamos na sociedade. Então, dentro da nossa casa, nós somos nós mesmos. Ali nós temos os nossos amores, temos também os nossos desafetos, né? Temos ali as nossas necessidades, que a gente chama de desafios, problemas. Ali nós temos uma pequena sociedade. Uma pequena sociedade. Mas essa pequena sociedade, ela vai com certeza exportar para a grande sociedade. Nós vamos exportar caracteres. Observe. De dentro da nossa casa, nós vamos para a rua, para a sociedade, para o trabalho, para o trânsito, para tudo. Se você for no médico, em qualquer lugar você vai estar em contato com alguém. Na rua, com o vizinho, não importa aonde, numa escola, aonde você for, você vai estar em contato com aquilo que nós chamamos de materialidade, que é o ser humano, que está dentro do planeta Terra como uma grande escola e uma grande casa abrigando todos nós. Então todos moramos na mesma casa, na casa mãe, casa grande, planeta Terra. Ou alguém mora fora dela aqui. Todos nós pisamos nesse planeta, moramos, dividimos espaços, e estamos ali, cada um com a sua característica. Mas saímos de uma sociedade pequena, de dentro da nossa casa. Por isso Jesus sabiamente coloca como o lar sendo o templo da alma, aonde o espírito que nós somos, né, encarnados ainda, graças a Deus que a gente está se vendo, então aqui, mas somos espíritos. Você pode falar que você também é uma alma, não importa a forma que você queira dar o nome, mas somos esse espírito inteligente, né? E quando chegamos para habitar aqui o planeta Terra, morar na casa grande, nós viemos para cá, já sabendo inclusive o meio que vamos chegar. Ali também vai ser o templo da alma e a primeira escola do espírito. A primeira escola. Por que a primeira escola? Porque ele já vai para um bercinho, para um cantinho, que a mamãe e o papai vai cuidar. Não é assim? Não importa a casa, pode ser uma casa simples ou uma mansão. Chegamos, vamos habitar em algum lugar. Pode ser embaixo da ponte. Não importa onde seja. Pode ser na comunidade. Vamos para um abrigo. Ali vai começar a nossa escola. O bebê não fala, não é assim? E tudo vai depender de você. A educação já entra como responsabilidade para o papai, ou para a mamãe, ou para quem vai cuidar daquela criança. Já começa por aí. E aqui começa a educação. Não pode. Precisa comer. Horário para isso, horário para aquilo. A educação dessa e a característica já está ali formada, ainda adormecidinho, porque está no corpo do bebê. Mas nós recebemos esse espírito aqui. O papai e a mamãe já tem que estar atentos, porque tem uma responsabilidade. Agora na educação, agora naquilo que ele precisa de formação, que nós vamos chamar de características de cada um. Então nós já temos a nossa e vamos somar para dividir agora, compreendendo com a doutrina espírita, a nossa responsabilidade a qual foi nos dada para receber aquele espírito naquela, um corpinho de criança. Chegamos nessa casa, achamos nós, porque não temos ainda a compreensão, que o bebê só vai precisar do alimento, da educação para viver na sociedade
para que ele possa ser uma pessoa de bem. A educação, aqui somente que nós compreendemos como certa, dentro daquele lar, e vamos fazer nossa parte. Então vai depender do quê? Da compreensão e entendimento de quem o recebe também, do meio que ele chega, aonde ele se encontra. Por isso a importância de estarmos em qualquer que seja a religião, porque ela também vai nos ensinar a nos dar outra base, mostrar outro, né? Eu diria outra visão daquela criança, e não mais somente aquele corpo físico que precisa se mostrar como um móvel, que a gente pode pegar ele, colocar até um verniz e pôr a venda aqui, para que vocês vejam que ele está bonito. De repente esse móvel pode estar maquiado, ele pode estar cheio de cupim, mas quem não vê, não conhece, não entende, não compreende, vai ter esse móvel como bonito. Assim a sociedade nos apresenta pessoas educadas, todo tipo de característica. Vamos lidar com pessoas, ora, calmos, outra hora, se você às vezes der uma cutucada, ele se transforma, e você diz, mas ele era calmo. Então são algo que nós desconhecemos. Aonde vai entrar Jesus nessa história? Na observância, que ele, já sabendo o planeta a qual ele chegou para ser o grande professor, educador moral para todos nós, e também um curador, porque foi um grande médico, e é um grande médico para nós, curando a nossa alma e nosso corpo físico, né? Então aqui, quando Jesus chega, ele começa a observar em todos nós os nossos modos, as nossas características. Então aquela criança que ali chegou para o papai e para a mamãe, vai começar a entender quais são a linguagem do nosso Mestre Jesus, para que a gente possa, de fato, cumprir aquilo que viemos fazer no planeta Terra. Porque até então nós achávamos que o bebê chegou e é para a alegria da casa. Vai encher de alegria, a casa é maravilhosa. Ai, que bênção ter um filho. E desconhecemos responsabilidades e tudo mais. Achamos que trabalhar e pôr o alimento dentro da casa já estava bom. Ai, se eu der um bom estudo para ele já está ótimo. Se eu conseguir que meu filho se forme, maravilhoso, ótimo. Uma bênção. Mas nós podemos ainda dar muito mais para essa criança. Porque de fato foi o que ele veio fazer aqui. Porque ele vai ser um adulto. E ele vai voltar, ele vai sair da casa. Como nós também vamos sair da nossa casa. A casa-mãe. Vamos voltar para a nossa originalidade. E voltaremos. Porque a doutrina espírita mostra para nós que Deus é bom, justo e misericordioso. E que vai dar várias oportunidades de estarmos nessa grande escola indo e voltando, para que a gente possa, de fato, compreender e nos ajudarmos a nós mesmos. Por isso que ele diz, ajuda-te, que o céu te ajudará. Mas eu só posso começar a me ajudar quando eu começar a entender de que forma eu me ajudo. Eu desconheço tanta coisa que Jesus veio trazer e que assim, sabe, às vezes a gente fica se questionando. Meu Deus, eu oro tanto, eu busco, vou no centro, eu sou ajudada, mas porque ora eu caio, ora eu levanto, ora eu caio, ora eu levanto, porque eu não me firmo, porque eu não compreendo, simplesmente porque eu tenho que começar a, como ele fala, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque ele veio para cá para isso. E quando ele fala do Evangelho no lar, ele fala exatamente de nós levarmos o que nós estamos estudando agora aqui
lá na sua casa. Porque na sua casa hoje, assim como nós precisamos fazer faxina. Você já viu a faxina que a gente faz? As mulheres aqui sabem muito bem disso. Pelo menos uma vez na semana a gente tem que... Meu Deus, eu preciso dar uma limpada nessa casa. Preciso dar uma arrumada nisso. Ai, tá muito, né? Saiu já ultrapassou. Eu passei só uma vassoura, lavei uma louça, mas eu estou vendo que já está começando a ficar muito sujo. Então ela se preocupa em querer fazer uma faxina. Quando a gente está falando do Evangelho no lar, eu estou falando exatamente dessa limpeza. Que a gente não enxerga o lado campo espiritual, mental, que nós mesmos impregnamos dentro do nosso lar. Então, nós não sabíamos. A doutrina espírita, ela tem esse cunho de trazer para nós informações para que a gente possa começar a despertar, compreender. Quando eu começo a entender dentro de uma fé raciocinada lógica, não porque fulano me disse, mas porque eu começo a observar que assim como a poeira, o ar, que você não enxerga, você não vê, aliás, bobear, você começa até a achar que como é que eu, nem pensa, como é que eu respiro? Tem ar aqui, gente? Tem. É só a gente tampar o nariz, você vai ver que a falta dele te deixa sufocado. E você precisa soltar. Então, observe. Eu só vou entender que esse ar existe quando eu vejo o movimento dele. Se eu ligar aquele ventilador, aquela máquina que, por uma inteligência, fez com que ela, movimentando, ela mostrasse o ar para nós. Aquilo ali. Se eu ligar, vocês vão ver que o ar chega para você, você percebe que ele está aqui. A ciência comprovando para nós. Então, observe, a poeira que você não enxerga, se você chega na sua casa agora e fizer assim, em qualquer móvel, você fala, nossa, mas eu limpei ontem. Ela impregna. Espiritualmente, mentalmente, nós fazemos as mesmas coisas. Nós emitimos por corrente, eu diria que é eletromagnético, emitimos ondas, recebemos ondas. Eu penso, logo você aí recebe. Você emite, eu sinto, nós temos telepatia, já ouviu isso? Gente, eu pensei, de repente o fulano lá me ligou. Nós vivemos mergulhados nessas mesmas ondas. Fisicamente comprovado. Por isso Jesus também sabiamente diz, vigiai, orai, mas vigiai. Ora, vigia, ora, vigia. Para que a gente cuidasse disso aqui, que é com certeza o maior atributo do seu espírito. Então nós estamos falando de compreender, porque nós usamos o intelecto, a inteligência. E é isso que Jesus quer de todos nós. Portanto, quando a gente chegou aqui no planeta Terra, cada um na sua individualidade, com a sua inteligência, podemos usá-la a nosso favor, podemos usá-la para destruição, podemos usá-la de todas as maneiras. E Jesus, um grande observador, como estudioso que é, como era um grande professor, disse, preciso ensinar, porque agora eles já têm condição de compreender, já estão mais amadurecidos, então eles vão começar a ver que o Evangelho é como se fosse essa faxina, porque eles vão começar a estudar
ajudar, ter base sólida e não sair da promessa somente do receber para a ação. Por isso a importância agora da movimentação. Então, tudo que Jesus nos ensina, Ele vai mostrar que existe uma ação nossa. Se não houver a ação nossa, não tem aquilo que chamamos de movimentação. Tem que haver uma ação. Até mesmo a oração, ela vai terminar numa ação. Observe, tudo vai depender do nosso movimento. Por isso a necessidade de não mais nos movimentarmos simplesmente porque aquela turma está andando para lá, então eu vou para lá. Ah, vai para cá? Eu vou para cá. Não, eu tenho que saber qual é a minha direção. O que eu quero para mim? Assim como eu movimento para o lado material. Eu não me movimento para dizer, preciso estudar e fazer um curso, preciso, me aprimorar em determinada, para essa determinada profissão. Eu vou fazer o curso, vou fazer uma faculdade, preciso ter um salário melhor. Então eu coloco em ação, pode ver que eu coloco em ação as minhas vontades. Por isso que precisa também dessa força que movimenta, força de vontade. Força de vontade. Sem ela você fica com má vontade. Por isso que a gente fica estagnado, parado. E o que Jesus quer para nós hoje com o Evangelho no Lar? Mostrando que se eu saio daqui e eu vou para minha casa, eu saio daqui alimentado de informação, de compreensão, de colocar a minha inteligência em ação. Eu saio daqui pensando que eu realmente preciso, se eu vim buscar aqui, eu vou ter que fazer algo que Ele me pediu, para Ele me ajudar. Então eu vou me empenhar nisso, para dar o resultado que eu quero. Ótimo. Só que eu vou no caminho eu já me distraio. O mundo, ele já é propício para isso. Ele já vai me distrair. Eu já vou para casa pensando, nossa, o Palmeiras hoje está jogando. Ou não está? Tá? Daqui a pouco. Eu já escutei. E eu não assisto futebol, mas eu vi lá. Então, assim, Palmeiras está jogando. O Corinthians, não sei não. Parece que está querendo ficar rebaixado. E Xami está sabendo muito de futebol. E olha que eu não assisto. Mas como a gente liga a televisão, escuta. Observe. Então a gente, pelo caminho, já vai se distraindo. Já vou me distraindo. Eu entro na minha casa, eu já entro desnudo novamente. Lá está o fulano, esquecemos tudo que ouvimos, o passe que tomamos um banho, limpamos, higienizar, deu uma fortalecida, chegando lá, já começa a ficar aborrecido, porque o fulano quer assistir o futebol, o fulano quer assistir não sei o quê, a criança entra no meio e diz, não, meu desenho, não tira, e já começa o choque. Você não educa esse menino. Isso eu estou pegando leve. Sem contar com tudo aquilo que nós levamos para casa já durante a semana. Ai, meu Deus, eu não estou mais suportando esse marido. Eu não estou suportando mais essa mulher. Essa mulher pega no meu pé. Essa mulher tem ciúme. Essa mulher está vendo coisa muito deve. Essa mulher... que eu não preciso nenhuma. A gente já sabe. Toda a casa é igual. Então, cada um de nós tem o seu cadinho, seu caldeirão fervente, para um dia transformar no ouro. Mas está lá, o caldeirãozinho.
Então não é fácil. Quando chegamos em casa, impregnamos. Sabe a poeira que você não vê? Impregnamos. A troca de gentileza. Porque às vezes tem muita gentileza, né? Tem carinho também, tem amor. Mas o amor não impregna dessa forma. Amor é sentimento bom. É como se você visse alguém que você ama e gosta. Veja que você se aproxima e fala, puxa, que alegria! Sentimento bom. Mas ali dentro também tem os desafetos. Tem aquele que a gente fala, e ele entende bem. Tem de tudo. Dentro do lar existe muita coisa. Muita. A falta do dinheiro. Porque o mundo material já apresenta uma situação difícil. Às vezes uma falta de emprego, uma enfermidade que você tem que lidar, um desafeto, sabe? Aquilo que nós tínhamos como paixão e que hoje a gente olha achando que não tem mais nada a ver, e que o amor está ali só esperando que fosse motivado. Só que o que é que a gente faz? Nós começamos a impregnar cada vez mais com os nossos sentimentos de mágoa. Ao invés de colocar o amor, a gente começa a colocar o sentimento da discórdia, da briga, da confusão, de dormir sem falar, de olhar para o outro não querendo conversar, não fala comigo. E aí vai. Eu estou falando poucas coisas, diante de muitas que tem dentro do lar. Crianças que já ali jovem também já foram para um caminho, que os pais muitas vezes ficam ali jogando um para o outro, você que é o responsável, fulano que é responsável, mas a gente não compreendia nada disso, e até distraímos mesmo, não sabíamos talvez o tamanho da responsabilidade que teria que ser focado ali, porque a gente vai começar a olhar agora, inclusive para os nossos filhos, com a outra visão. Ele já trouxe aquilo que chamamos de predisposição, que a gente fala que eles já têm a tendência. A criança já trouxe. Nós somos a criança de ontem. Ou não somos? Nós já somos a criança de ontem. Então nós já trouxemos nossa bagagem como espírito para a casa-mãe. E o pai e a mãe vai começar a partir da compreensão, olhar para o bebezinho lindo e maravilhoso que chegou dentro de casa com outra visão. Com uma forma que a gente não mais só vai ter o olhar de um bebê para dar carinho, amor. Não. Mas observar, às vezes, as tendências, a forma com que ele age, quando ele vai crescendo, para que lá na frente a gente não diga, onde foi que eu errei? Mas eu não vi isso. Como que eu não vi? Mas o Pai Criador, sabendo que somos todos iguais, por isso aqui diz, nem julgue, porque estamos todos na mesma situação. Hoje, você vai ver que tem um melhorado e um ainda lá, fazendo ainda, sabe? Umas peripécias danadinhas mesmo. Eu até brinco que é só você olhar para uma escada que você vai ter essa observação. Observe assim, eu vejo uma escada. Então, uma escada, para que alguém chegue no topo, eu vou passar pelo primeiro degrau, pelo segundo, terceiro, até eu chegar naquele último. Na Terra, você vai olhar para todas as criaturas, cada um no degrau. Cada um de nós estamos no degrau. Ou vários de nós estamos no primeiro degrau. Ou vários de nós estamos no segundo degrau. E quanto mais você compreende, olha com o olhar que Jesus também ensinou, dizendo com o olhar de ver, ouvidos de ouvir, você despertando compreensão
aprendendo, você sobe o degrau, olhando já para o outro, já sabendo em que degrau que ele encontra-se. No sentido, por isso que ele diz que não julgues. Por que não julgues? Não que você não vai ver o erro, você vai constatar o erro, óbvio. Mas você vai entender que aquele erro, em determinados lugares, já não cabe. Então, é obrigação de quem tem mais dar para o que tem menos, mesmo cobrando, que nós chamamos de educação. Isso a gente vê do professor para o aluno, do pai para o filho, que é essa nossa responsabilidade, de ensinarmos. E a doutrina espírita tem esse cunho, de ensinar. Aquele que aprende, passa para o outro. Amanhã, vocês aprendendo, vai passar para os filhos, vai observar. Por isso que é um estudo. O Evangelho no lar é um estudo e não uma fórmula. Não é simplesmente vou colocar oração e tudo desaparecerá. Não. É compromisso marcado, porque vai exigir de mim uma grande responsabilidade comigo mesmo. Para aquilo que eu quero em minha vida ser melhorado. Não simplesmente porque alguém vai fazer como promessa, me dá passe de mágica, vai me dar fórmula. Esse não é mais o Evangelho do Mestre Jesus. A doutrina espírita tem essa responsabilidade de trazer para nós a compreensão do que esse irmão maior veio fazer na terra. Então, quando ele falava ali para os apóstolos, na casa de Pedro, para que a gente pudesse exportar caracteres para fora, diferenciado, dando exemplo de como a gente agiria se fôssemos levar uma mercadoria. Ele dá exemplo, ele era tão sábio, que ele dava exemplo para nós, chamando Pedro. Vamos pegar o Pedro, que era um grande pescador. Ele fala para o Pedro e falava para os outros: Pedro, tu és um grande pescador. Como é que o proceder de você levar uma mercadoria para o comércio? Pedro sabia responder. Nossa, mestre, jogamos lá a rede, vai vir tudo quanto é peixe, camarão, resíduo, vem sujeira, tudo que tiver naquele mar, no rio, vai vir juntos. Mas eu vou selecionar e vou levar a melhor mercadoria para que eu possa vender. E Jesus se admirava, porque a resposta era na ponta da língua corretíssima. Então nós sabemos quando a gente quer ganhar, quando a gente quer crescer, quando a gente quer realmente algo na vida, sermos determinados, seja bom ou ruim. Porque tem pessoas que se empenham também, às vezes até para fazer maldade. Tudo vai estar aqui na inteligência e no empenho. Então, observem isso. Sabemos, mas às vezes, como o Paulo falava, aquilo que eu sei e que eu preciso, muitas vezes isso eu não faço. Mas o que eu não preciso, o que eu não devo, isso eu faço. É para a gente pensar que esses sábios todos que passaram aqui pela terra como grande professor, estavam ali para nos orientar, para que a gente cresça, saia da infância. Nós não podemos ter fase adulta agindo como criança. E nós temos na terra pessoas, eu estou falando aqui não na moral espiritual, eu estou dando exemplo como pessoas. Tem pessoas adultas que querem viver como criança, pensando como criança. E não cabe, porque a sociedade não aceita. Diz, não, vai crescer. O que é isso, rapaz? Você não é mais jovem, não? Pode ver, a gente cobra. Porque é necessário.
Então é necessário espiritualmente que a gente cresça, que a gente saia da infância de não querer saber. A doutrina espírita ela é maravilhosa, consoladora, justamente por isso. Ela te acolhe e diz assim: meu filho, não espere o milagre que você estava acostumado dentro da promessa. Faça o milagre em você, porque nós vamos te mostrar que você é capaz. Então ela te ensina você a fazer um milagre em você mesmo. Quando você começa a se empenhar, pensar que até para que eu seja feliz é importante eu começar a raciocinar, porque depende de mim. Tudo vai depender de mim. O céu me ajuda, desde que eu coloque em ação. Que eu me movimente, comece a pensar. Quero ser feliz, vou fazer por onde? Porque Deus tem as grandes leis naturais que não se modificam simplesmente porque eu lhe pedi que Ele faça a meu favor. Não vai fazer. A lei, ela é para todos igualmente. Igualmente. Então nós vamos ter que andar sabendo e conhecendo que essa liberdade de escolha é minha. Livre arbítrio, que nós chamamos. Então essa lei, ela é natural, vai servir para o que está lá na rua, como vai servir para o que está na mansão agora. Que toda ação vai ter uma reação. A física diz isso para nós. Então é importante essa compreensão. Quando eu vou levar agora essa limpeza para minha casa, eu não vou levar como um ritual. Eu não vou levar porque disseram que se eu fizer isso, tudo se modifica. Vai se modificar, porque você vai compreender que eu vou agora abrir um estudo dentro da minha casa, que é o mesmo que eu recebo no centro. Não é diferente, é o mesmo que eu recebo. Eu só não vou fazer uma manifestação medíocre, porque não tem necessidade disso. Mas eu vou colocar os ensinamentos de quem veio para fazer isso. Não fui eu, foi Jesus. Não foi os Espíritos. Jesus aqui, para nós, você ser um cristão e ser espírito é a mesma coisa. O cristianismo redivivo está aqui dentro. Nós estamos falando dos ensinamentos de Jesus o tempo todo. Então, ele, quando veio para cá, disse: exporta para lá, para a rua, para a sociedade, com conhecimento de causa. Você é responsável. Então, vamos se ajudar. E como é que eu faço isso? Estudando. Ele deixou para nós todos os ensinamentos como exemplo. E temos os companheiros que com certeza deixaram escrito, para que nada se perdesse. Para que a gente cultive a lei maior, que é a lei do amor. Essa é a maior de todas. Todas vão caminhar do trabalho, e vai, progresso, evolução, até a destruição. Todas as leis, quando estiverem aqui estudando, vão conhecer um pouco mais sobre ela. Então, entendam que o Evangelho dentro da nossa casa é necessidade. É para que você consiga, pelo menos uma vez na semana, manter essa harmonia que você recebe aqui e levar para os que não estão aqui. Porque na nossa casa, nós não temos somente encarnados conosco. Nós temos desafetos, nós temos criaturas que, às vezes até partiram, que estão dentro de casa, também saíram daqui sem compreensão nenhuma, pedindo para ver se você consegue pelo menos enxergar. E que se você estuda, você pode trazê-lo para cá, você pode ensinar lá dentro. Você pode limpar, você pode agora vigiar o seu pensamento, as nossas ações dentro de casa,
para tentar limpar, fazer aquela higiene que a gente faz quando faz uma faxina com água e sabão. Mas sabendo o que está fazendo. Por isso já começa pela responsabilidade. Vou marcar um dia. Puxa vida, não é precisa marcar o dia? Precisa marcar. Imagine você ir para a minha casa. Você vem na minha casa, combina comigo. Nisso eu vou lá na sua casa, tal hora, tal dia. Vai ser, ou eu falo para mim, chamo você, convido, vai na minha casa. E você chega na minha casa, cadê a Anice? A Anice não está. Gente, o que você vai pensar? Poxa vida, mas Anice combinou comigo. Você imagina então nós chamarmos o mestre dentro da nossa casa. Imagine a gente chamar os nossos anjos amigos. Aquele que vai ser responsável para cuidar, zelar, proteger, porque tem tudo isso, para que você possa fazer seu evangelho. Imagine. Então você vai combinar um dia. Para mim, segunda-feira é um dia tranquilo na minha casa. Segunda-feira eu não vou no centro. 8 horas já jantou todo mundo, já dei comida para as crianças, não vai ter desarmonia. Esse dia é bom. Vou lá pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu ver se tem algum aqui. Eu vou mostrar para vocês. Essa é uma capa do Evangelho. Pode fazer com a Bíblia. Não importa. O livro, o Evangelho, é porque aqui tem todos os ensinamentos do Cristo. De forma simples, fácil compreensão. Não é difícil as palavras. Se você pega a Bíblia, você vai ter mais dificuldade de compreensão. O Evangelho não. Olha que tem o versículo, tem ali os Espíritos e tem Kardec ainda falando para nós o que aquilo queria dizer. Então marque um dia. Pega o Evangelho, faça uma oração na sua casa, do coração. Ou faça um Pai Nosso, ou faça uma Ave Maria. Faça o que o seu coração mandar. Senhor, estou aqui diante de Ti. Me ajuda a implantar esse Evangelho na minha casa. Eu preciso fazer isso para que eu possa aqui também levar para os que estão comigo. Porque você nunca está sozinho. E Jesus disse isso. Onde eu tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Marque seu encontro. Marcou? Ótimo. Você faz uma pequena leitura. Aconselho até você pegar desde o início, porque no Evangelho tem palavras, às vezes, que você vai ler e você não vai entender. Quem são publicanos, quem são os fariseus, saduceus. São palavras mais difíceis. No Evangelho não. Desde o início já te explica quem é quem. Então você pega um trecho, lê aquele trechinho, fala em voz baixinho, não precisa falar alto, e diz assim: se tiver com a família, ótimo. Se não tiver com a família, faça sozinho. Não tenho mesa, faça lá dentro do seu quarto, faça onde você quiser. Faça dentro do banheiro. Faça onde seu coração tiver tranquilidade, harmonia. Porque você vai ler um trechinho e você vai falar o que eu entendi disso aqui. Com certeza você vai estar muito amparado para a compreensão. E você vai se habituar a fazer essa leitura na tua casa. Fazendo essa leitura, você faz uma vibração ali dentro, para a limpeza da sua casa. Paredes, teto, chão, seus móveis, tudo que você tiver. Para aqueles que estão ali, se quiser colocar um copinho d'água na mesa, coloque. Pode colocar jarra, pode colocar individual. Se não tiver, também não precisa, porque não é ritual. Mas tudo ajuda. A espiritualidade tem todos os meios e mecanismos de nos ajudar, colocando remédio naquelas águas, para que a gente vá realmente se fortalecendo. Fazendo tudo isso, fizemos a vibração, façamos uma prece para encerrar, também do coração, do mesmo jeito, com simplicidade. E na próxima semana, no mesmo horário, esteja ali para novamente fazer o Evangelho uma vez na semana. Se eu falar para vocês
que a doutrina espírita abriu as portas para mim pelo Evangelho no Lar, que eu nem sabia o que era. Foi o primeiro contato que eu tive da doutrina, foi o Evangelho no Lar, por uma bênção de alguém que estava fazendo na casa de uma pessoa, e a minha casa tão necessitada. Aquela mulher surgiu e me ensinou a fazer, que para mim era algo que eu nem sabia o nome, mas aquilo na minha casa era a oração que eu precisava. Isso porque eu me empenhava tanto, que eu fazia todos os dias. Tamanha era a necessidade. Hoje, a doutrina mostra para nós que nem basta, não precisava tanto, somente uma vez na semana. Então faça, implante. Nós temos ali um panfletinho que tem um roteiro completinho. Não esqueçam de pegar para que você leve, porque se você esquecer como o roteirinho, você tem na mão para você implantar. Não deixe de fazer o Evangelho na tua casa, que lá na frente você vai lembrar do que nós conversamos hoje. Você vai ver que hoje você fazia sozinha, como eu comecei a fazer, sozinha, dentro de um quarto. As crianças pequenas, correndo, no começo faz um barulho danado, que é para tentar desarmonizar mesmo, mas a perseverança falava mais alto, e a necessidade também. Então ali, hoje, eu tenho o prazer de todos os meus filhos, eu hoje, com meu marido, que já estamos lá dois sozinhos, fazemos o Evangelho juntos, e graças a esse Evangelho, estamos aqui na casa há 32 anos, para que a gente possa entender essa ligação do Pai, que é pelo homem. Não tem outro meio da espiritualidade nos ajudar que não seja pelo próprio homem. Então, que nós todos hoje, ao sair daqui, leve essa harmonia para casa, leve a reflexão, ao olhar para a sua criança, agradeça a Deus pela bênção que você tem. É uma graça você ter uma criança dentro de casa, mas comece também a olhar para o lado educativo, aquilo que nós chamamos de moral. Traga a criança para a evangelização infantil, porque a doutrina está te ajudando também a dividir com você, porque é difícil, é pesado, dá trabalho, o pai e mãe trabalham fora. A doutrina espírita abre as portas e diz para você: traga a criança para a evangelização desde pequena, habitue ela dentro da sua casa, colocar ela no Evangelho no Lar, junto com você. Você vai ver que quando ela crescer, ela pode nem se tornar uma espírita, mas ela vai lembrar de todas as bases, aquilo que veio para nós, toda a base moral, você fez sua parte, você deu. Então, que Jesus nos abençoe nossa casa, e que a gente possa abrir as portas para o Mestre Jesus nos receber, sabe, ali dentro, com muito amor. Os nossos anjos amigos que estão aí, cada um tem o seu, Dona Luísa, e todos os mentores aqui aplaudindo, sabe, incentivando você a levar aquilo que chamamos de oração, através da ação nossa. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.